E se amanhã uma doença começasse a transformar pessoas em criaturas violentas, em poucos dias cidades inteiras poderiam entrar em colapso. Mas será que um apocalipse zumbi pode realmente acontecer ou isso é apenas ficção? Essa pergunta sempre vem na minha cabeça. Quais doenças reais chegam mais perto desse cenário e qual é a verdadeira probabilidade de a humanidade enfrentar algo parecido? Oi, eu sou Ikari, e para começar eu não poderia deixar de falar do jogo mais famoso de zumbi, The Last of Us. Que pra você que não sabe, tanto o jogo como a série se baseiam em um fungo real chamado Ophiocordyceps unilateralis, conhecido popularmente como fungo zumbi. Ele funciona assim: o fungo libera esporos que infectam uma formiga. Depois de entrar no corpo, ele cresce lentamente e altera o comportamento da formiga. A formiga sobe até um ponto alto e morde uma folha ou galho. Nesse processo, ela falece ali mesmo. O fungo cresce para fora do corpo e libera novos esporos para infectar outras formigas, assim continuando o ciclo. Então ele poderia infectar humanos? Até onde a ciência sabe, não. Esse fungo evoluiu durante milhões de anos para atacar espécies específicas de insetos. O corpo humano é muito diferente. Nossa temperatura corporal é cerca de 37 graus, o que dificulta o crescimento desse fungo. Além disso, nosso sistema imunológico é muito mais complexo e o fungo não possui mecanismos conhecidos para controlar o cérebro humano. Em The Last of Us, os criadores imaginaram uma situação fictícia em que o fungo evoluiu por causa das mudanças climáticas e passou a sobreviver em temperaturas mais altas, assim conseguindo infectar pessoas. Essa é uma ideia de ficção científica, não um cenário que tenha sido observado na realidade. Mas então, esse cenário pode mesmo acontecer? Bom, em teoria qualquer organismo pode evoluir ao longo de milhões de anos. Mas, para ele fazer com humanos o que faz com formigas, precisaria superar barreiras biológicas tão enormes que, com o conhecimento atual, esse cenário é considerado extremamente improvável. Um detalhe interessante que eu não falei é que, ao contrário do que muita gente imagina, o fungo zumbi não parece transformar o cérebro da formiga em um joystick onde ele possa controlar, sacas? Ele manipula o comportamento da vítima por meio de substâncias químicas e da interação com seu sistema nervoso e músculos, fazendo a formiga executar uma sequência de ações que favorece a reprodução do próprio fungo. Mas as chances disso acontecer com os humanos é praticamente nula. The most familiar clinical symptom of rabies is associated with difficulty in swallowing. When fluid comes in contact with the throat, it is violently expelled, at the same time producing painful... Esse é um dos mais bizarros e que realmente dá medo. O vírus da raiva é provavelmente a doença que realmente se aproxima da ideia de um vírus zumbi. Embora esteja muito longe do que vimos em filmes, o vírus da raiva é causado pelo Rabies Lissa vírus e ataca diretamente o sistema nervoso. O que acontece é o seguinte: geralmente a infecção começa após a mordida de um animal infectado. O vírus entra pelos nervos e viaja lentamente até o cérebro. Quando ele chega ao cérebro, provoca uma inflamação grave e a partir daí surgem sintomas como agressividade, irritabilidade, confusão mental, alucinações, espasmos musculares, dificuldade para engolir, hidrofobia ou medo de água porque tentar beber causa espasmos dolorosos e excesso de saliva. É por isso que algumas pessoas dizem que a raiva parece um vírus zumbi, mas há diferenças enormes em relação aos zumbis da ficção. A pessoa não perde a consciência completamente e também não ganha força sobre-humana e a transmissão não é tão fácil. Um fato impressionante é que depois que os sintomas da raiva aparecem, a doença quase sempre é fatal. Para você ter uma ideia, estima-se que menos de 30 pessoas no mundo inteiro tenham sobrevivido aos sintomas da raiva.
Por isso, quem é mordido por um animal com suspeita de raiva deve procurar atendimento imediatamente. A vacinação e o tratamento logo após a exposição são altamente eficazes para impedir que a doença se desenvolva. A infecção vem principalmente pela mordida de animais com raiva, morcegos, cães, gatos, raposas e outros mamíferos selvagens. Por isso que tem vacinação para cães e gatos todo ano. A vacina estimula o sistema imunológico a produzir proteção contra o vírus. Com o tempo, essa proteção diminui, então um reforço periódico mantém o animal protegido. Mas a pergunta que você deve estar fazendo, ou não, é como esse vírus surgiu. E a verdade é que ninguém sabe exatamente como a raiva surgiu pela primeira vez. O vírus da raiva é tão antigo que ninguém sabe de onde ele surgiu. Os cientistas acreditam que ele evoluiu naturalmente há milhões de anos e continua circulando entre animais selvagens até hoje. Ou seja, a raiva nunca desapareceu completamente da natureza, ela apenas continua sendo controlada pela vacinação e pela vigilância. Então não existe um primeiro cachorro com raiva ou um paciente zero conhecido. A origem do vírus se perdeu na história da evolução. O que se sabe é que os primeiros relatos escritos sobre a raiva têm cerca de 4.000 anos, por volta de 2000 a.C. A raiva é provavelmente o vírus real que mais lembra um vírus zumbi. Ela altera o comportamento, aumenta a agressividade e quase sempre é fatal. Mas, justamente para depender principalmente de mordidas para se espalhar e a vacinação, onde em 1885 a primeira vacina foi feita, que não só combate o vírus, como salvou inúmeras vidas, e é por isso que ela nunca provocou uma pandemia global em humanos, e é considerada incapaz, com o conhecimento científico atual, de causar um apocalipse zumbi como vimos na ficção. Já eu não posso dizer o mesmo da doença dos viados zumbis. Mas esse assunto vai ficar para um próximo vídeo. A ciência diz que um apocalipse zumbi é praticamente impossível, mas uma pandemia causada por um vírus altamente contagioso, isso infelizmente é um risco real. E a história já mostrou o que pode acontecer. Cerca de 77% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Se você assistiu o vídeo até aqui, me dá essa moral, se inscreve aí, é de graça. Aproveita e compartilha o vídeo, isso vai estar me ajudando demais. Dito isso, bom dia, boa tarde e boa noite.